As mudanças climáticas chegaram, mas parece que demora para cair a ficha do mundo sobre a real preocupação. Então, eu queria que você comentasse isso. Houve uma época atrás onde houve até um alarmismo, que o meio ambiente estava sendo completamente destruído, tal. Algumas coisas tinham um embasamento científico, outras menos. E isso parece que, ao invés de engajar as pessoas, trouxe uma noção de negativismo, ou seja, vamos negar isso. E isso atrapalhou muito essa construção de consenso. Como é que você vê essa transformação agora para dizer, gente, agora é sério, nós temos que encarar isso de verdade? Não é assim. O problema é o seguinte, eu acho que os ambientalistas não conseguem se comunicar adequadamente com a sociedade. Os ambientalistas enxergam os problemas, é que nem a tal da Cassandra. Você se lembra a história grega? Cassandra era uma sacerdotisa de Apolo. Sim. E aí o deus Apolo deu a ela um dom. Poder da profecia. Poder da profecia, mas uma maldição, que era fazer com que ninguém acreditasse nas profecias dela. E o que eu acho é que nós, ambientalistas, vivemos esse momento de Cassandra. Enxergamos as coisas, tentamos alertar, mas não conseguimos porque as pessoas estão dispersas em muitas coisas. Do outro lado, a ideia também de você só comunicar catastrofismo, ao invés de você motivar as pessoas, só imobiliza as pessoas. Isso. Então eu acho que o assunto não é catastrofismo. O que nós temos que mostrar para as pessoas é que a gente pode mudar o estado de coisas, é que a gente tem esperança, é que a gente pode fazer. Mas o problema das pessoas é que as pessoas, elas querem delegar essa questão para o terceiro. Ou seja, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto e enfrentarem esses problemas. O problema é muito grande para mim, eu não farei a diferença. Eu sempre costumo brincar e conto dois ditados, né? Um ditado africano que diz o seguinte: se você se acha muito pequeno para fazer a diferença, é porque você nunca dormiu com um mosquito no seu quarto. E o outro ditado é um ditado árabe que diz assim: você não deve cavar um poço quando está com sede. E eu acho que isso exemplifica basicamente toda a questão. As pessoas acabam se sentindo muito pequenas quando na realidade não são. Qualquer pessoa faz a diferença. Meu Deus do céu, a gente sabe, a gente assiste o que pessoas fazem pelo mundo. Uma pessoa pode mudar o mundo, qualquer um pode fazer. Mas a questão é muito grande. Mas então envolva-se em questões menores. Trabalhe em questões menores, porque quando você tiver resultado com essas questões menores, você se sentirá animado para prosseguir para questões maiores. E é assim que vão as coisas, entendeu? Então é parar de, sentir que eu não faço diferença, é parar de só ficar na zona de conforto, porque a verdade é a seguinte: hoje, por que eu vou pensar na Amazônia? Ela está tão longe. A verdade é que o que acontece na Amazônia vai nos afetar nas cidades, em função da questão das chuvas e tudo mais. A agricultura brasileira vai ser afetada. Se a Amazônia virar uma savana, nós sabemos, os rios voadores vão mudar de direção e tudo mais, e aquelas áreas que hoje são irrigadas pela chuva que vem da Amazônia vão deixar de ter esse negócio. Então o que você vai ter? Menor produtividade, você vai ter problemas, e ser um agricultor realmente apostar, né? Apostar no clima e tudo mais. Apesar de toda a tecnologia que existe, é muito complicado. Então, eu diria que os problemas estão chegando perto da gente. E aí eu posso contar um pouco da minha experiência com a questão pantaneira, que é interessante. É isso que eu queria escutar, porque você está dizendo esse ativismo cívico, o cidadão pegar, fazer, resolver algo, né? E você realmente transformou o Pantanal, a Pousada Caimã e tudo que você vem fazendo ali numa referência não só para outros brasileiros, mas para o mundo. Então eu queria que você contasse um pouco como foi essa grande transformação na Caimã, e depois eu queria que você contasse essa experiência dramática deste ano no Pantanal, que foi um incêndio gigantesco que destruiu boa parte ali do bioma e que agora, como você me contou recentemente, felizmente o bioma começa a se refazer. Então conta um pouco dessa sua história no Pantanal e principalmente essa tragédia que vivemos esse último ano. Não, sendo assim, tentando ser sucinto, basicamente é o seguinte: a fazenda que eu tenho vamos dizer assim, é um pedaço de uma fazenda muito maior que pertencia à minha fazenda. Nós separamos o pedaço da fazenda entre nós, isso em 1984, e cada um ficou com um pedaço. Mas essa fazenda antiga foi fundada em 1912 por ingleses. Minha família comprou essa fazenda em 1950 e nós a dividimos em 1984. Desde pequeno eu ia à fazenda passar férias e o Pantanal me impressionava pela beleza, me impressionava pela liberdade, pela possibilidade de você ver 360 graus, o calor, os sons diferentes, os cheiros diferentes. Para um moleque de 10 anos como eu, que cheguei lá, aquilo era um mundo novo. Bom,
O que me impressionava quando eu estava com os adultos é que os adultos só falavam de boi. Os adultos falavam só quanto boi cabe, a produtividade, esse negócio, mas ninguém falava, eu me lembro, da beleza, da riqueza da biodiversidade, termo biodiversidade, ninguém nem sabia o que era, mas ninguém falava daquilo como que lugar incrível. Não, aquilo era um lugar, que era uma oportunidade que a família comprou e que era para criar gado e ponto final. E eu sempre fiquei com aquele negócio na minha cabeça, falando, não é possível que essa gente não enxergue esse negócio. Bom, depois de muitos anos, conseguimos, então, um acordo de dividir a fazenda entre nós. E aí, eu já tinha em mente que não importasse o pedaço que caísse para mim, era um sorteio, eu iria desenvolvê-lo de uma forma diferente. Eu iria desenvolvê-lo em cima de um tripé. Um tripé que teria conservação ambiental, projetos de restauração ambiental e de refaunação, um projeto de turismo voltado para a observação de fauna selvagem e manter a pecuária tradicional extensiva lá, que já existia. Foi um sorteio, sem querer eu caí com a sede da fazenda, então aquilo facilitou a minha vida de transformar a sede da fazenda, que foi da minha família, na primeira pousada. E eu fui para a África, Oriental, e fiquei lá 1 mês e pouco, viajando para tudo que era país, aprendendo, e me inspirei na África, não inventei nada, eu apenas trouxe aquilo que eu aprendi ali, guias bilíngues, que podiam acompanhar as pessoas, interpretar o Pantanal, guias biólogos e tudo mais, e aquilo foi uma transformação, porque até então o Pantanal era um lugar para pescadores e um lugar muito desconfortável. E eu transformei aquilo lá, então, na primeira pousada, e fui desenvolvendo. Os projetos de restauração e refaunação foram o meu próximo passo, porque eu senti a necessidade de me juntar com projetos que já andavam e que tinham muita credibilidade, convidá-los a entrarem dentro da minha fazenda, ceder a eles uma base e aí conviver com eles, fazendo com que eles passassem a credibilidade deles para mim também, ou seja, eu atrairia mais hóspedes, eu garantiria a base deles lá dentro, não haveria qualquer ameaça à transformação do projeto ou da fazenda, e eles poderiam então estudar os animais que eles tinham que fazer. Era um ganha-ganha geral. Então era um processo colaborativo, foi assim que começou. Eu criei uma grande reserva, uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural também, deu o nome de minha mãe, e eu fui então transformando aquele negócio todo, e a grande transformação que se dá é quando entra o projeto do Mário Haberfeld, que é o projeto chamado On Safari, onde ele traz uma tecnologia africana de habituação de leopardos aos veículos, né? Lá na África. Sim. Ele queria fazer o mesmo com as onças no Brasil. Ele chega para mim e fala, Roberto, eu poderia começar esse projeto na Caimã? Eu falei, por quê? Porque a Caimã tem muita biodiversidade, você tem trabalhado aqui ao longo de todos esses anos e tal, e, enfim, você mudou a cultura das pessoas aqui dentro, você mudou tudo, você eliminou a presença de cachorros dentro da fazenda, porque os cachorros afastavam os animais, então proibia a presença de cachorros na fazenda. Foi um processo que levou 30 anos. E aí o Mário chega há 11 anos atrás, 12 anos atrás, e instala o projeto dele. E onças a gente sempre teve, mas não conseguia ver direito. E no primeiro ano já 7% dos hóspedes vêm e hoje quase 100% vêm onças. É uma coisa, ele mudou, o Mário mudou por completo a coisa. Bom, a Caimã então passa a ser conhecida do mercado nacional, mas principalmente do mercado internacional. Até então ela era uma coisa muito pequenininha, que também não era aquilo que eu tinha em mente como um projeto ideal. Bom, mas tinha muita observação de pássaros lá, né? Sim, eu fui lá quando eu fui a Caimã. Sim, mas não era um projeto de observação de pássaros, tinha todo esse conceito ambiental que eu tenho, mas do ponto de vista de hospedagem não era confortável o suficiente. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu um incêndio de proporções absurdas em 2019, que entrou pela Caimã, e nós então tivemos que parar a Caimã, e aí minha mulher falou, olha, vamos fazer aquele projeto que sempre foi ela a responsável por fazer com que eu fosse para frente. Ela falou assim, vamos fazer aquele projeto que eu estou te chamando a atenção faz tanto tempo, vamos transformar isso aqui num hotel que realmente seja nós não temos um resort, não é um resort, é um hotel que seja confortável para observação de fauna, envolvimento com a natureza e tudo mais. E aí eu fiz, ótimo. E aí o que aconteceu? Eu começo a fazer a obra no final de 2019, vem a pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, agora quer saber, eu vou tocar essa obra aqui, vou terminar esse negócio, quando for 2021 termino. Pois bem, o que aconteceu? Em 2021 os brasileiros não podiam viajar para fora, estavam presos no Brasil, não sabiam o que fazer e começaram a descobrir o Brasil, que foi maravilhoso para o Brasil.
E aí eu comecei a receber muitos hóspedes brasileiros auxiliados pela Alice Ferraz. A Alice Ferraz, que tem a F-Hits, ela é prima da minha mulher. E eu a contratei para fazer todo um trabalho de influencers, para mostrar aquilo para os brasileiros. E foi um sucesso total aquele negócio. E aí, então, a Caimã é efetivamente descoberta pelo público brasileiro e os estrangeiros começam a retornar. Então, hoje em dia, nós temos uma proporção de 60% estrangeiros, 40% brasileiros. Não é que era assim, antes eram menos brasileiros, mas aumentou o número de brasileiros e os estrangeiros estão voltando agora cada vez mais.